Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo, amém? Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Dia de bênção, dia de paz e dia de muita felicidade. Desde já eu quero pedir oração para uma cidade ali na Bahia, conhecida como Jiquié, uma cidade muito bonita, uma cidade próspera, abençoada, uma cidade que está passando por uma dificuldade agora, num momento muito grande, em prol das chuvas, mas tudo é permissão do Criador e Ele está no controle de tudo. Mas que vocês venham orar pelos habitantes, pelas pessoas que moram naquela cidade. Lembra da cidade de Jequié, Bahia, cidade que fica situada ao sul da Bahia. Amém? Deus abençoe a todos vocês e eu quero desde já agradecer ao Espírito Santo por essa oportunidade. O segredo está neste livro, irmãos, na palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Amém? Eu quero deixar um versículo conhecido da igreja, louvado seja Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os escolhidos. Queridos amados irmãos ouvintes do YouTube, eu quero te alertar nesse dia, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento também ao mesmo tempo, para que eu e você venhamos a cada dia ler a palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. E Jesus estava ali dando um sermão profético aos discípulos, falando do templo, falando da guerra, da fome, do terremoto, da construção do templo, falando do pecado, da multiplicação do pecado, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar. E ele também estava concluindo ali a sua fala, através do Espírito Santo. E o versículo que me chamou a atenção nesse dia foi o 24, que ele falou que nos últimos dias ia vir muitos falsos profetas, que ia fazer sinais, um prodígio de mentira, que se for possível enganaria até os eleitos, os escolhidos. Se a gente não lê a Bíblia, irmãos, se a gente não pedir discernimento a Deus, o diabo nos engana. Porque os falsos profetas, irmãos, eles fazem sinais. E as pessoas hoje não estão procurando mais a palavra de Deus. A maioria estão só atrás de sinais. Sinais, sinais, sinais. Sinais não salvam ninguém, não curam ninguém, irmãos. A palavra de Deus, ela é limpa, ela é viva, como diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante e penetrante do que espada afiada de 2 gumes, que penetra na alma, na medula, no espírito e é apta à intenção dos nossos pensamentos. Então Jesus, ele entregou, Deus entregou Jesus aqui no mundo, aqui quando ele veio há 2000 anos atrás, para morrer pelos nossos pecados. E a gente é eleito antes da fundação do mundo, como diz Efésios. Então o sacrifício que Jesus fez na cruz foi um preço muito caro, irmãos. A Bíblia não é qualquer livro, não. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é coisa séria, irmãos. É Deus falando conosco pela misericórdia dele, pela sua graça. Então nós temos que dar valor ao que Jesus fez na cruz. Jesus já fez tudo na cruz. O que ele quer de mim e de você é obediência. Que nós venhamos guardar os mandamentos de Deus. João 5,39, esse versículo fala assim: examinai as Escrituras, porque delas testifica de Jesus, e delas temos direito à vida eterna. Irmãos, temos que examinar a Bíblia, ler a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, irmãos. Quando Deus manda nós jejuarmos, irmãos, não é jejuar por debates, por causas, para que nós venhamos querer ser melhor do que ninguém, não. É para que a gente venha ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus.
a gente vai conseguir ler mais a Bíblia com frequência, a gente vai buscar mais a presença de Deus. Quem pode jejuar, mas se você tem um problema de saúde, se você passa por alguma dificuldade e não consegue jejuar, obedeça. Obedecer é melhor do que orar 10 horas, 5 horas, 2 horas, 1 hora. Temos que orar sim. O que é orar? É falar com Deus. É a gente se expressar o que nós sentimos. Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida. É como Jesus falou: quando orares, não serei como os gentios, como os pagãos, que sempre repete as orações. E muitos querem ser vistos também nas suas orações. Mas quando vocês orarem, entra no vosso quarto, fecha a porta do vosso quarto e confessa ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai vai te recompensar. Então, queridos amados irmãos, a cada dia, não sou melhor do que ninguém, mas eu confio na palavra de Deus. Tudo que está escrito está se cumprindo. E Deus não quer que você venha esfriar na fé. Você que já deu muito fruto, o Senhor manda te dizer, através da palavra, para que você venha continuar a orar, a buscar a presença dEle, a ler a palavra, a guardar os mandamentos. Porque existem muitos falsos profetas. Estamos vivendo nessa época dos falsos profetas, onde as pessoas não estão dando mais credibilidade à palavra de Deus. A gente sabe que pecado é pecado, adultério é adultério. A gente não deve matar a alma de quem errou. A Bíblia diz que a gente tem que também corrigir. O Espírito Santo nos corrige. Se a gente está errado, nós precisamos da correção de Deus. E a gente vê onde a gente errou. E a gente tem que ter cuidado, aquele que está de pé, cuide para que não caia, para que nós não venhamos escandalizar a obra de Deus, como diz Mateus 18. Jesus disse que ai do mundo por causa do escândalo. É inevitável que não venha escândalo, mas ai do homem por onde o escândalo vem. Então, se você conhece alguém que escandalizou a obra de Deus, fala para essa pessoa se arrepender de verdade, né? Se tratar, se curar primeiro, que o Espírito Santo ele veio para curar as feridas, para depois ele exercer aquilo que Deus tem na vida dele. Porque hoje, pela misericórdia, o título não vai me salvar. Já fui um diácono, hoje eu sou um presbítero na igreja, como foi, né, muitos daquela época. Mas a Bíblia fala que o presbítero da igreja, em Tito, e também em Tito capítulo 1, versos 5 a seguir, pela misericórdia de Deus, e na carta de Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que seja apto para ensinar, que seja hospitaleiro. Isso é uma qualidade de um homem de Deus. E a gente não pode transgredir a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta do tribunal de Deus, como diz 2 Coríntios 5, verso 10. Como diz Romanos 14, 12, Paulo vai dizer: juro pela minha vida, diz o Senhor, que toda língua e todo joelho vai se dobrar naquele grande dia. E é verdade, esse dia vai chegar. E a gente não pode, sempre eu falo para as pessoas, e você que está ouvindo essa mensagem, não mistura espiritualidade com amizade. O que é certo, o que é errado. A gente pode transmitir a verdade com amor, sem precisar ser iracundo, grosseiro. A gente está, o que o Espírito Santo está falando comigo essa manhã, para que nós venhamos dar valor ao sacrifício da cruz. Eu não posso tirar nem um tio da lei, como diz Lucas 16, verso 17. Eu estou te dando os versículos aqui, mastigadinho, que o Espírito Santo já botou no meu coração há muitos anos, para que você venha entender que a gente não pode tirar um tio sequer da lei. Porque essa palavra é de Deus, não é nossa. O Evangelho é de Deus, não é meu. Eu só sou ministro da palavra de Deus, e também eu tenho que andar na linha com Deus, com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha naquele dia, aleluia, me dá minha vida eterna, só isso. Olha a situação do mundo, olha a situação por falta de conhecimento, e muitos conhecem a verdade, distorcem a palavra, e aqueles que caíram, volta de novo para os caminhos, que Deus é misericordioso. E aqueles que estão errados, não deixa que o orgulho, nem a soberba entre no teu coração, não. Reconheça que somos falhos, somos pecadores. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que vigiar. Vigiar é melhor do que orar, irmãos. Mas precisamos dar valor à palavra de Deus, porque havia muitos falsos profetas. Então entenda uma coisa, que sempre eu falo nos meus vídeos, que placa de igreja também não salva ninguém. Não adianta a pessoa se esconder debaixo de uma denominação, porque Deus vê tudo. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi ver que Adão estava escondido debaixo do pé de uma figueira. E Deus falou: Adão, sai daí que eu já te vi. Deus vê tudo. Ninguém vai escapar dos olhos de Deus. Ninguém vai escapar do julgamento. Todos nós vamos ser, aleluia, vamos passar pelo tribunal de Deus,
para prestar conta de tudo que a gente fez, que seja de bom e que seja de ruim. Então hoje, se você conhece alguém, ou se você está ouvindo e está precisando ouvir essa mensagem, se arrependa dos seus pecados, volte ao primeiro amor, se trate, seja curado, seja sarado pela palavra de Deus. Se você errou, deixa Deus te repreender, deixa Deus tratar a ferida, como diz Jó 5,17, mas não fica por aí anunciando as coisas de Deus, que vai chegar uma hora que Deus vai prestar conta com você, ou aqui na terra, ou lá no dia do juízo, porque aqui na terra tudo que a gente plantar a gente vai colher, e vai chegar essa hora. E aí muitos pregam dando pressão psicológica nas pessoas. Deus vai passar a espada, o anjo vai matar. Não é Deus que quer conversar com você, Deus quer sarar essa ferida, Deus quer trabalhar no teu psicológico, aquilo que sempre o inimigo tem colocado na tua cabeça, que você precisa falar com Deus e deixar essa prática para que Deus venha tratar essa ferida, porque um doente não tem como curar um doente. Só quem é unção que pode curar o doente, que é através do Espírito Santo de Deus. Deus é médico por excelência. Amém? Então examine as Escrituras. O diabo, ele é astuto em armar cilada, ele é garçom, ele te mostra o prato, mas ele não te obriga a comer o prato. Então entenda isso. Cuidado com os falsos profetas, com os espíritos enganadores, com festas, com esse negócio de movimento nas igrejas aí brasileiras. Cuidado com a apostasia. Como diz aqui a Bíblia, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, obedecendo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se disser que vai ter ensinamento, as pessoas não vêm. Vem um, dois. A gente que ensina a palavra se entristece. O Espírito Santo se entristece, que é uma pessoa que está dentro de nós. Agora, se diz que vai ter CPF revelado, identidade, cura, libertação, tanta coisa, a igreja lota. Fica até pessoas do lado de fora. Mas muitos estão rejeitando Jesus nessa geração. E ele diz que aquele que rejeitar ele, que é a palavra, naquele dia também ele vai rejeitar. Amém? Então guarda os mandamentos de Deus, leia a palavra de Deus. É um conselho que eu te dou. Leia a Bíblia Sagrada, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Amém? E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Perde a salvação quem não é perseverante, quem não gosta de ler a Bíblia, quem não gosta de guardar os mandamentos. Mas a salvação está aí. A porta da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um dia que ela vai se fechar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui que te salva é o teu irmão Danilo. Fica com Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem. E eu creio que daqui para o final do ano, que já está pertinho, a gente vai trazer a última mensagem, se for da vontade de Deus, para que vocês venham compartilhar com as pessoas. Amém? Fica com Deus, tenha um ótimo dia e medita na palavra de Deus. Guarda os mandamentos no coração. Porque se chegar uma perseguição e as pessoas disserem que não vai ter mais Bíblia na terra, mas ela vai estar guardada no meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês e fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.